graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa noite. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Se você ainda não colocou seu telefone no modo céu, pense num momento bom para você fazer isso. Pode esperar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 106. Salmo 106. Nosso irmão Davidson vai fazer a leitura nesse momento do versículo 1 até o versículo 5. Todo mundo encontrou? Por favor, Deus. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Senhor Deus, que nessa noite nada mais nos atrapalhe, ó Deus, do que fique da porta para fora, que não venha interferir, ó Pai, no culto que nós iremos prestar aqui nesse momento, nessa noite. Que o teu Santo Espírito nos encha, Pai, que o teu Santo Espírito transborde em nós, e que a tua palavra, a partir deste momento, seja o mais importante. Que tudo aquilo, ó Deus, que venha tirar o nosso foco de Ti, ó Pai, que tudo aquilo que venha interferir neste momento de louvor e de adoração, que fique da porta para fora, ó Deus. Que seja somente o Senhor e nós nesse momento. E é por isso, ó Pai, que nós te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu convido você a entregar o seu melhor louvor com as suas melhores palmas, para que os nossos louvores subam como um aroma suave e agradável ao trono de Deus. Amém? Então vamos louvar com alegria.
Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você está disposto a dizer isso ao seu Deus hoje? Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, porque eu sou o teu servo, e servos estão sempre prontos a servir o seu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Marta e Maria se aproximaram de Jesus, e uma irmã foi trabalhar, e porque tinha as atividades da casa, Daniel, mas a outra irmã, eu prefiro ficar sentada aos pés do mestre, porque muito melhor é ouvir o alimento vivo que desce do céu, que é a palavra de Deus, do que se preocupar com todas essas outras coisas. Porque diz a Bíblia Sagrada: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busquemos, meus irmãos, em primeiríssimo lugar em nossas vidas o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Teu nome,
servimos ao Deus que Ele é todo-poderoso, exaltado entre as nações, entronizado entre os querubins. Meus irmãos, tenha certeza que o seu louvor agora, neste exato momento, está chegando ao trono de Deus. E certamente Deus está se alegrando com o clamor e com as orações, e principalmente também com os louvores que o seu povo está entoando para Ele. seus dons espirituais. Ó Deus, reaviva os dons espirituais dessa igreja, ó Deus.
Enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração para que nós exultemos no Senhor, para que em nosso coração não haja espaço para mais ninguém que não seja o nosso Senhor e Salvador, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a nossa alegria seja, meus irmãos, em estar na casa do Pai, que a nossa alegria seja em poder ler a palavra do Pai, que a nossa alegria seja em poder conversar através de orações com o nosso Pai, que a nossa oração seja estarmos na presença do nosso Deus todos os dias da nossa vida, como disse o salmista, que nós enchamos o nosso coração com essa alegria, meus irmãos, em nome de Jesus. Antes de você sentar, eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e que você me acompanhasse no modelo de oração que o nosso Senhor deixou para a sua igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Boa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Livro do profeta Jonas, no capítulo 2. E quando você encontrar em reverência a palavra, aí você fica de pé, por favor. Nosso irmão Deison vai fazer a leitura de todo o capítulo, do versículo 1 até o finalzinho. Todos encontraram? Senão a gente espera mais um pouco. Jonas, capítulo 2. Amém, gente? Amém. Por favor, Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou, de diante dos olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei ao Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Obrigado mais uma vez, ó Deus, pela leitura da tua palavra, e que Deus Santo Espírito nos capacite nesse momento, para que possamos entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. E desde já, Pai, nós te agradecemos, no nome santo e precioso de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Há 2 domingos atrás, eu comecei a exposição deste livro do profeta Jonas. E no capítulo 1, meus irmãos, nós vimos que o profeta Jonas, ele era filho também de um homem chamado Amitai, que também era profeta.
Mas acontece, meus irmãos, que na época em que o pai do profeta Jonas, ele estava exercendo a função de profeta, o reino da Síria vivia em constante guerra com outros países, e neste ponto, em guerra com Israel. Acontece, meus irmãos, que a tática do Império Assírio era uma tática muito complexa, porque primeiro, eles destruíam o templo. Por quê? Destruindo o templo, eles não tinham como adorar o seu Deus. Depois eles matavam o rei. Por quê? Porque sem Deus e sem rei, o povo ficaria disperso. E para completar essa trinca, meus irmãos, os soldados assírios, eles matavam também os profetas. Porque aí, sem Deus e sem rei, mas aí Deus poderia utilizar o profeta para que falasse ao seu povo. Então os assírios matavam também os profetas. E foi durante a infância do profeta Jonas que ele cresceu com essa dificuldade, esse sofrimento, essas batalhas gigantescas do Império Assírio com Israel. E aí, meus irmãos, Jonas cresce. E durante o período do rei Jeroboão II, em que estava muito tranquilo, o rei Jeroboão II havia ali delimitado os limites de Israel, o Império Assírio já não estava mais tão forte, tão poderoso. Tudo tranquilo, aparentemente tranquilo, meus irmãos. E aí o que é que Deus faz? Jonas, você vai ter que ir lá para Nínive. Você vai pregar aos ninivitas, porque a maldade deles chegou à minha presença. Mas acontece, meus irmãos, que Nínive era a capital da onde? Da Assíria. O povo que Jonas mais detestava nessa vida, porque perseguiram os parentes dele, muito provavelmente também o pai dele. E Jonas não queria ir. Deus disse: Jonas, você vai para Nínive. Sim, senhor. E aí ele foi para o porto, pagou a passagem, comprou aquela passagem, entrou no barco e foi para Nínive. Foi nada. De onde era para ele ter ido, para onde ele foi, ou ele pretendia ir, para Tarsis, dava uma distânciazinha de indo, pequenininha, de quase 4.000 quilômetros, da onde Deus havia determinado que ele fosse e para onde ele achava que ia. E então Jonas dormindo naquele barco, e aí começou, meus irmãos, começou a soprar o vento, e as ondas começaram a ficar mais fortes e começaram a bater naquele barco. E daqui a pouco a tempestade estava instalada, Valéria. E os marinheiros, os tripulantes daquele barco começaram a se preocupar. E eles diziam entre si: olha, cada um aí clame ao seu Deus, porque a coisa está ficando difícil aqui. E então o capitão daquele barco, acho que ele deve ter contado a quantidade de tripulantes, de passageiros que estavam ali. E alguém disse: capitão, tem um homem dormindo lá no porão do barco. E o capitão disse: não é possível. Num aperreio de vida desse, ainda tem um camarada dormindo. E quando o capitão chega naquele porão, quem estava dormindo? Jonas, tranquilo, sossegado da vida. Peso? Nenhum. Sentimento de culpa? Nada. O capitão disse: bora, meu amigo. Oxê, e está todo mundo aqui, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre, você dormindo? Clame ao seu Deus, porque talvez assim Ele tenha misericórdia de nós e nós não morramos. A tempestade piora. E aqueles tripulantes perguntaram: quem é você, meu amigo? E ele disse: meu nome é Jonas, eu sou hebreu, eu sou profeta de Deus, o Deus criador dos céus, dos mares e da terra. E eles perguntaram outra vez: e o que foi que você fez para que Deus esteja tão irado com você? E Jonas disse: eu estou fugindo da vontade de Deus. Aí a última pergunta dos tripulantes: e o que é que nós devemos fazer com você agora, meu amigo? E Jonas disse: olha, o problema não é com vocês, vocês não têm nada a ver com essa história, Deus está com raiva de mim, Deus está irado comigo, então me lancem no mar e o problema vai se resolver. E foi isso que eles fizeram.
Não. Tentaram resolver o problema por conta própria. Acontece que quanto mais eles remavam, mais a tempestade piorava. Quanto mais eles tentavam se aproximar de terra seca, mais o vento empurrava eles para longe. E então eles oraram a Deus. Eles clamaram ao Deus de Jonas. E eles pediram desculpas, perdão a Deus. E eles arremessaram Jonas dentro da água. E naquele exato momento, meus irmãos, aqueles tripulantes daquele barco, todos eles foram convertidos a Deus. Todos eles entregaram a sua vida a Deus e fizeram e prometeram fazer votos a Deus e sacrifícios a Deus. E o que nós aprendemos naquele momento, meus irmãos, é que quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça. Se Deus mandar você ir, vá. Porque por bem ou por mal, você vai. Porque com Deus não se brinca. Se Deus mandar você fazer alguma coisa, faça. É melhor fazer por bem do que você esperar que Deus faça. Quando faça, obrigue você a fazer na força. E o último versículo do capítulo 1 termina com aquele peixe, aquele grande peixe, engolindo Jonas. E Jonas passa quanto tempo na barriga do peixe? 3 dias e 3 noites. É assim que termina o capítulo 1 que nós vimos há 2 domingos atrás. E agora nós chegamos, meus irmãos, no capítulo 2. E é interessante que o capítulo 2 do livro de Jonas, ele é diferente dos outros capítulos. Porque como o nosso irmão Davidson leu agora há pouco, esse capítulo 2, ele parece muito com os salmos que nós lemos na Bíblia. Ele é uma narrativa. E quando nós pensamos que Jonas, durante todo o capítulo 1, meus irmãos, é como se ele tivesse de costas para Deus, desobedecendo a vontade de Deus. Mas agora, no capítulo 2, nós vamos ver que Jonas agora está dentro do peixe, que nós não sabemos qual é. A gente não sabe se era uma baleia ou se era um tubarão gigante daquele, porque a Bíblia não deixa claro. Mas o que nós sabemos de fato é que esse grande peixe engoliu Jonas. E dentro do peixe, agora sim, Jonas ora ao seu Deus. E Jonas vai dizer: olha, no meu desespero, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. No ventre da morte, eu clamei por socorro e o Senhor me ouviu. Meus irmãos, se vocês perceberam, no capítulo 1, Jonas não ora. Mas sabe o que é mais surpreendente, meus irmãos? É que no desespero do povo de Deus, todas as vezes que você orar ao seu Deus, Ele vai ouvi-lo. Em todos os momentos de aflição que você passa, e quando você abre a sua boca, Deus te ouve. Deus te ouve. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, se nós pudéssemos colocar o profeta Jonas em posições, é como se no capítulo 1 ele tivesse de costas, porque Deus manda ele ir para Nínive, e ele vira as costas para Deus e não obedece à vontade de Deus. Os tripulantes daquele barco pedem para que ele ore a Deus e ele não ora. O capitão daquele barco pede para que ele clame a Deus para que pare a tempestade, e Jonas não clama. A tempestade vai piorando ao longo do tempo e Jonas não abre a sua boca para clamar ao seu Deus, a ponto de ele ser jogado na água e ele sequer pede perdão a Deus. Mas agora, na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora do medo, o que é que Jonas faz? Ora. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a dificuldade bate a nossa porta, quando ela chega assim para a gente, sem avisar, quando a doença bate a nossa porta, quando os problemas chegam à nossa família, quando há algum problema com os nossos filhos, quando de fato essa tempestade se levanta contra a nossa vida, aí a gente se lembra de Deus.
é aí onde a gente abre a nossa boca. E sabe o que é mais impressionante aqui, meus irmãos? É que todas as vezes que nós clamamos ao nosso Deus, Ele nos ouve. Faça o teste. Na hora da dificuldade, clame ao seu Deus. E você vai ver que Ele está pronto para atendê-lo. O que Jonas está nos demonstrando aqui, meus irmãos, é que no ato de rebeldia, Jonas vira as costas para Deus. Ele teima, ele desobedece a Deus. Mas Deus traz ele de volta. E na hora que a dificuldade chega na vida de Jonas, ele clama a Deus, dentro de um peixe. E ainda assim, Deus ouve. E ainda assim, Deus ouve. Aí vem agora a partir do versículo 3 em diante, meus irmãos. É como se Jonas agora estivesse voltando um pouco no tempo, para aquele momento dramático em que ele esteve dentro da água, no momento em que aqueles marinheiros jogaram o profeta Jonas dentro da água. E agora, a partir do versículo 3, ele vai relatar esse momento dramático que ele passou. E ele vai transmitir agora para os seus leitores e para nós também nessa noite. Versículo 3, ele vai dizer: me lançaste nas profundezas, no coração dos mares. E aquelas águas, aquelas correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. O que Jonas está dizendo, meus irmãos, é que naquele momento em que os marinheiros jogaram ele dentro da água e ele começou a afundar, lembrem-se que era uma tempestade. E Jonas foi lançado dentro desse mar agitado, com ventos muito fortes, com ondas muito fortes, solapando aquele barco. E Jonas começa a afundar. E aquelas correntezas marítimas começam a mexer com Jonas, começam a sacudi-lo dentro da água. E de repente ele, em um momento, talvez um momento de muito sufoco, ele fala: eu disse, fui expulso da tua presença. É tão complicado isso, meus irmãos, porque a palavra que Jonas usa aqui para expulso, ou para o verbo expulsar no hebraico, é a mesma palavra utilizada no Antigo Testamento para quando um marido largava a sua esposa quando ela era pega em adultério. É como se Jonas estivesse dizendo: olha, assim como eu virei as costas para o meu Deus, agora Deus está virando as costas para mim. É como se Deus estivesse rejeitado Jonas. É como se Deus tivesse esquecido de Jonas. É como se Deus tivesse largado Jonas à sua própria sorte. Ele disse: fui expulso da presença de Deus. E ele continua nesse mesmo versículo, falando: contudo, ainda verei o teu santo templo. Essa frase ela não é uma pergunta, observe na sua Bíblia, que não tem um ponto de interrogação. Mas bem poderia ser uma pergunta, meus irmãos. Porque se você pensar no contexto de Jonas desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que não era a vontade de Deus, e ele foi lançado naquele mar, e ele foi lançado naquela tempestade, e ele começa a afundar, e ele pensa: contudo, ainda verei o templo do Senhor. Isso muito poderia ser uma pergunta, meus irmãos. Veja bem nesse momento. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E a vida que Cristo levou nesta terra, meus irmãos, em seu ministério terreno, foi uma vida de santidade, foi uma vida de total obediência ao Pai, foi uma vida de abnegação, porque tudo que o Pai mandou que ele cumprisse, ele cumpriu. Ele se entregou por você e por mim naquela cruz do Calvário. E o próprio Jesus disse: sejam santos, ou melhor, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E o que é que Jesus espera de você e de mim? Que nós respondamos a esta obra redentiva, meus irmãos, vivendo
vivendo uma vida igual à vida que Cristo levou nessa terra. Uma vida de santificação, uma vida de obediência à vontade do Pai. Mas sabe o que é que nós fazemos? Na primeira oportunidade que nós temos, sabe o que é que nós fazemos? Nós fugimos da vontade de Deus. Na primeira brechinha que nós temos, nós fugimos daquilo que Deus requer de você e de mim. Porque, meus irmãos, viver uma vida de santificação é algo que Deus espera de você e de mim. Mas acontece que tem alguns pecados que nós não queremos abrir mão deles. E muitas vezes é necessário que chegue o seu pastor e chame você para um gabinete e aponte os seus pecados e diga que você precisa corrigir a sua vida. Aí às vezes tem duas atitudes, meus irmãos, que vocês podem tomar. A primeira: quem é esse pastor para estar mandando na minha vida? Quem é esse pastor aí para dizer o que eu faço? Se é certo ou se é errado? E às vezes, meus irmãos, até obedece, com raiva, trincando tintas, assim, com raiva. Diga: esse pastor não manda em mim, não, eu vou fazer o que eu quero. Não é porque ele está dizendo não, mas eu vou fazer assim mesmo. Ou então você pode seguir um segundo caminho e dizer: é verdade, pastor, a minha vida está em desequilíbrio e eu preciso me arrepender, e eu preciso andar nos caminhos do Senhor, porque essa é a vontade dele. Mas acontece, meus irmãos, que o nosso coração obstinado, acontece que o nosso coração teimoso faz com que a gente daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, uma semana, um mês, e a gente cometa aqueles mesmos pecados que nós cometíamos anteriormente. Que nós voltemos para aqueles caminhos que desagradam a nosso Deus, para que nós continuemos fazendo tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. A gente fica procurando sempre, Francisco e Mari, uma brechinha para estar escapando de Deus. Deus requer de você e de mim uma vida de santificação. Deus requer que nós vivamos para a glória de Deus. Mas sabe o que é que nós fazemos? Eu quero viver conforme a minha vontade, conforme a minha cabeça. Eu vou andar para onde o meu nariz aponta. Aí sabe o que acontece depois? Deus manda uma dificuldade na sua vida. Aí Deus manda uma doença para a sua casa. Aí Deus manda um desemprego para você. E de repente o seu casamento, que vai indo muito bem, de repente começa a dar tudo errado. E você fica se perguntando: o que está acontecendo comigo? E você prefere não pensar que isso pode ser disciplina de Deus para a sua vida, para que você volte a andar nos caminhos dele, para que você se arrependa dos seus erros e para que você se submeta à vontade de Deus. E ainda assim, meus irmãos, quando você clama a Deus, ele ouve a sua oração. E ainda assim, quando você vem para a casa de Deus, e num momento de louvor como esse, muitas vezes você se emociona, e muitas vezes você chora, e você reconhece diante de Deus que você é totalmente dele. Mas quando sai das portas da igreja, aí você continua cometendo as mesmas coisinhas erradas de antes. Precisamos viver para a glória de Deus, meus irmãos. E viver para a glória de Deus não é fácil não, viu? Abrir mão dos prazeres do mundo não é fácil. Mas acontece, meus irmãos, que a vontade de Deus é essa. É que nós vivamos para a glória dele. Esqueça do que o mundo está oferecendo aí fora, porque o mundo não tem nada de bom para oferecer para você. O mundo não vai oferecer nada de bom para você. Acontece que nós preferimos fazer aquilo que nós queremos. Nós queremos agir conforme a força do nosso braço. Nós queremos agir conforme a nossa vontade, porque eu sou eu e mais ninguém importa. É quase como aquela música: eu me amo, não posso mais viver sem mim. E vai colocando Deus de lado.
e vai colocando Deus de lado. O texto continua dizendo, meus irmãos, Jonas ia afundando, e é como se aquelas algas iam ficando, enrolando o pescoço de Jonas. Imagina, olha, meu irmão, quando o negócio vai ruim, a tendência é piorar. E quanto mais Jonas afundava, e mais aquelas algas se enrolavam no pescoço de Jonas, porque Jonas ia ficando aprisionado debaixo do mar. Tinha como fugir dali? Não. Quanto mais Jonas afundava, mais preso ele ficava dentro do mar. E assim também, meus irmãos, é a minha e a sua vida. Nós estávamos presos em nossos pecados e delitos. Nós estávamos rumando ao inferno. E quanto mais nós tentamos nos mexer, quanto mais nós tentamos nos virar, pior a coisa fica e mais a coisa complica. O que nos estava reservado, meus irmãos, era um caminho sem volta para o inferno. Porque pelos nossos méritos, nós não temos capacidade de nos salvarmos. Assim como Jonas também não tinha capacidade por si só de se levantar, ou pelo menos de começar a nadar e colocar a cabeça para fora da água. Assim era a sua e a minha vida. Nós estávamos rumando direitinho para o inferno. E sabe o que mais? Nós andamos anteriormente fugindo da vontade de Deus. E quanto mais a gente foge da vontade de Deus, mais a gente se afunda nesse lamaçal de pecados que o mundo tem oferecido para você e para mim. Difícil isso, meus irmãos. Eu sei que é uma mensagem dura de se ouvir, mas foi um exemplo de Jonas, e se está aqui na Bíblia, certamente tem algo de muito importante para que nós aprendamos nessa noite. O texto prossegue. Ele disse: afundei até bater ali nas profundezas dos montes. É como se aquela areia tivesse trancado ele em uma prisão. É como Jonas topando, meus irmãos, lá no fundo do mar mesmo. E quando ele olha para aquela situação, e ele olha para cima e só vê água diante de si, ele fala: pronto, não tem mais saída para mim. Do mesmo jeito, pelo nosso mérito, pela nossa vontade, por aquilo que nós fazemos, o que nos estava reservado, meus irmãos, era o inferno. E se aqueles que estão chegando e aqueles que vão para o inferno, eles não vão poder dizer naquele momento: houve um equívoco, não era para estar aqui não, Deus, eu era meio desobediente, mas eu cumpri a tua vontade. E ninguém, quando estiver no inferno, vai poder dizer isso diante de Deus, porque todos aqueles que forem levados ao inferno vão chegar lá conscientes dos seus atos e vão entender que são merecedores de estarem lá no inferno. Jonas, quando olha para a sua situação, ele fala: pronto, aqui não tem mais saída para mim, não tem mais o que eu fazer aqui. Acabou o destino para mim. Fim da linha. Cheguei no fundo do poço, ou melhor, no fundo do mar. E quando ele chega naquela situação, ele fala: mas tu tiraste-me das profundezas da cova, ó Senhor meu Deus. Sem que Jonas sequer abrisse sua boca, sem que Jonas clamasse ao seu Deus. Lembre-se, meus irmãos, em nenhum momento em que Jonas está afundando aqui, ele pede ao seu Deus, ele clama ao seu Deus. Sabe por quê? Porque ele estava fugindo de Deus, e a vergonha daquele que vive em pecado é tão grande que eles não têm coragem de clamar ao seu Deus. Jonas estava tão envergonhado da sua teimosia, da sua desobediência, que ele sequer teve coragem de clamar ao seu Deus. Da mesma forma, aqueles que vivem uma vida de pecados, no momento em que eles se veem numa situação tão difícil, tão complicada, muitos não têm coragem, meus irmãos, de pedir socorro ao seu Deus. Tamanha é a vergonha, tamanha é o medo de estar na presença de Deus,
por estar vivendo uma vida de fuga da vontade de Deus e de desobediência à vontade do Pai. Jonas entendeu esse recado e nós também precisamos entender. Nada que nós possamos fazer, meus irmãos, vai agradar ao nosso Deus. Nada que nós fizermos vai garantir que Deus tenha misericórdia de nós. Tudo o que Deus faz por você e por mim é por graça e por misericórdia dele. É por causa do amor dele. Nunca vai ser pelos nossos méritos. Sempre vai ser pela soberana bondade, pela soberana misericórdia e pelo soberano amor de Deus. É naquele momento, meus irmãos, de muita dificuldade, em que Jonas achava que era o fim da vida dele, que ele disse: quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti. Foi naquele momento, meus irmãos, em que Jonas achou que a morte era iminente, em que a vida dele estava por um fio, em que não tinha mais escapatória para Jonas. Ele disse: quando a minha vida se apagava, versículo 7, quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti. Os estudiosos entendem, Carol e Davidson, que foi nesse exato momento em que Deus foi lá e resgatou a vida de Jonas. Assim como um dia Deus enviou Jesus para resgatar a sua e a minha vida, porque nós estávamos rumando ao inferno, mas Deus mandou Jesus para morrer naquela cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para purificar a nossa vida, para regenerar o nosso ser e para nos garantir a vida eterna. Oh, glória a Deus! Os estudiosos entendem, meus irmãos, que neste exato momento em que Jonas fala: quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti. Foi nesse momento em que esse grande peixe foi lá, abriu o bocão, blusa, e engoliu Jonas. E foi também nesse momento, meus irmãos, em que eu fico pensando, é lógico que isso não está no texto, mas eu fico pensando, meus irmãos, que foi nesse momento em que Jonas, Vitor, praticamente morto, e de repente Jonas se depara e fica: rapaz, não é que eu não morri não? Acontece que Jonas deve ter percebido, meus irmãos, que ele não estava mais no fundo do mar, que ele estava dentro de alguma coisa, e nesse caso, dentro do peixe. E foi nesse momento que ele disse: quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti. E foi deste lugar que as minhas orações subiram a ti, ao teu santo templo. E que oração foi essa que Jonas fez? Exatamente a oração que Jonas fez no versículo 1 e 2. Senhor, no meu desespero eu clamei e tu me respondeste. Quando eu estava no ventre da morte, eu clamei por socorro e tu me ouviste. Foi nesse exato momento, agora sim, Jonas clama ao seu Deus. Se no capítulo 1 nós podemos dizer que Jonas estava de costas para Deus, agora, neste exato momento, nós podemos dizer, meus irmãos, que Jonas está de joelhos diante do seu Deus. E o amor de Deus, Cícera, é tão grande, mas é tão grande, que mesmo nós levando uma vida de pecados, uma vida de desobediência a Deus, Mari, uma vida fugindo da vontade de Deus, mas quando a gente vem para a igreja e quando a gente clama ao nosso Deus, Ele nos ouve. E Ele não apenas nos ouve, mas Ele também nos responde. É por isso que tantas vezes você chega na igreja e naquele momento que é só você e Deus, e às vezes você se ajoelha e você fala: ó Deus, entra no meu casamento, ó Deus, entra na criação dos meus filhos, ó Deus, protege o emprego do meu marido, ó Deus, garante a renda da minha casa para que não falte o pão de cada dia. E Deus ouve as nossas orações.
E Deus garante que não falte o pão nosso de cada dia. E Deus garante, meus irmãos, que não falte um teto sobre nossas cabeças. E Deus garante que não falte roupa para nós vestirmos. E Deus garante que não falte um calçado para nós pormos nos pés. Experimente depender totalmente de Deus. Experimente o amor de Deus, este amor que é rico em graça, que é rico em misericórdia, e todas as vezes que você clama ao seu Deus, Ele ouve e responde às suas orações. Aleluia, glória a Deus. E olha, meus irmãos, que nós somos como filhos teimosos e filhos rebeldes. É como aquele filho, para quem tem filhos pequenos aqui, Francisco, Daniele, que tem filho pequeno, quem mais? Quem mais tem filho pequeno aqui, gente? Patrícia, porque Patrícia não está conosco hoje. Quem tem netos pequenos aqui? Lusa. Quem mais? Eu, quem? E para Aparecida. É porque a irmã Dorinha, o bebezinho dela é aquele. Lembra das bandejas de ovos? É aquele. Não, nós são três. Tem Samuel, Caio Miguel e Davi. Três. Nós somos filhos teimosos e rebeldes, meus irmãos. E sabe, os irmãos aqui que têm filhos pequenos, sabe quando você fala para o seu filho, não faça isso, porque se você fizer e se machucar, você vai levar uma palmada em cima do machucado. Não é assim? Eu conheço uma pessoa que ela disse para o seu filho, o filho era pequeno, se você subir nesse portão e se você cair, você vai levar uma surra em cima da queda. Dito e feito, Deus. O menino caiu em cima da queda, a mãe deu uma chinelada boa. Ele disse para você não subir. Mas acontece, meus irmãos, que como pais que repreendem os seus filhos pequenos, que dizem para que eles não cometam essas coisas erradas, e quando eles cometem e se machucam, o que é que os pais fazem? Eu não quero nem saber. É assim? Não. Porque quando o filho chega, papai, eu me machuquei, mamãe, o joelho está ralado, está sangrando, e a mãe, aquela que reclamou, é a primeira que pega no colo e disse, oh meu filho, mamãe vai tomar conta de você. Aquele pai que muitas vezes é severo e que diz, olha, se você desobedecer, você vai levar uma palmada, mas na hora que o filho se machuca, e o filho chega chorando para o pai, e o pai fica, venha para os braços de papai, meu filho, porque eu vou cuidar do seu joelho ralado, eu vou cuidar da sua mão arranhada, eu vou cuidar dessa roupinha que rasgou, o papai vai comprar uma roupa nova. E do mesmo jeito, meus irmãos, Deus faz assim conosco. Nós somos filhos rebeldes, nós somos filhos obstinados, mas todas as vezes que nós clamamos, Painho, Deus nos toma pela mão, e Deus nos põe em seu colo, e Deus cuida de nós, e Deus nos consola, e Deus nos conforta, porque Ele é um Pai bondoso e zeloso. Esse é o amor de Deus. É esse o amor de Deus que eu quero que vocês entendam nessa noite, que mesmo nós sendo filhos rebeldes, que mesmo nós somos filhos teimosos, obstinados, que fugimos da vontade do Pai, ainda assim, quando nós clamamos pelo nome de Deus, Ele vem ao nosso socorro, Ele nos toma pela mão, Ele nos reconforta, Ele nos consola, e Ele cuida de você, e Ele cuida de mim. Ele cuida de você, e Ele cuida de mim. O problema é que às vezes nós esquecemos quem nós somos diante de Deus. E às vezes
Irmã Dorinha, irmã Adelaide, nós queremos nos colocar em pé de igualdade com Deus. Nós queremos nos equiparar a Deus e esquecemos que nós somos servos e que nós não somos Deus. Quem é Deus é Ele. Nós não somos Deus. E nós não temos condições de determinar o que Deus quer para nossas vidas. Quem determina tudo aqui é Deus. Nós apenas obedecemos. Nós apenas obedecemos. E diante, meus irmãos, de um exemplo tão forte, sabe qual deveria ser a nossa atitude nessa noite, nesse momento? É que nós deveríamos levar Deus mais a sério. É que nós deveríamos parar de brincar com Deus. Nessa noite, diante da mensagem que está sendo pregada, nós deveríamos reconhecer que estamos fugindo da vontade de Deus. E nós precisamos reconhecer ao nosso Pai, ao nosso Deus, que nós estamos indo contra a vontade dEle. O que nós precisamos fazer nessa noite, meus irmãos, é parar de fazer alianças com Deus e quebrar a nossa palavra. O que nós precisamos fazer nessa noite é nos comprometermos de forma sincera e de forma real com Deus e pararmos de brincadeira com Deus. É isso que nós deveríamos fazer nessa noite. Aquilo que nós prometemos a Deus que faríamos, nós devemos fazer. Nós devemos parar de fazer promessas vãs a Deus. Porque a gente promete hoje e a gente sai da igreja e a gente fala: ó Deus, sabe aquele pecado que eu cometi, que me envergonha diante de Ti, eu não vou fazer mais. Mas que não chegue amanhã e a gente continue cometendo o mesmo erro. Que a gente pare de brincar com Deus e que a gente comece a levar a Deus mais a sério. O texto continua, meus irmãos. Versículo 8, ele vai dizer: e aqueles que confiam em ídolos inúteis desmerecem a misericórdia de Deus. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a Deus e cumprirei tudo aquilo que prometi. Que nós precisamos entender, meus irmãos, é que quando Jonas fala que aqueles que adoram ídolos inúteis, e nós sabemos o que são ídolos. Você que fez CETEB aqui na igreja, você sabe. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar do nosso Deus, aquilo que deixamos de adorar a Deus para adorar aquela coisa, ou aquela pessoa, ou aquela situação. Tudo isso são ídolos inúteis. E essas pessoas que adoram ídolos inúteis, e ídolos inúteis, meus irmãos, entendam não apenas como estátuas de pedra, de barro, de madeira, mas um ídolo também pode ser o seu casamento. Um ídolo pode ser a sua família. Um ídolo pode ser o seu filho, o seu cachorro, o seu trabalho, a sua carreira, os seus estudos. Tudo isso pode se tornar um ídolo no seu coração. E Jonas vai dizer: mas eu com cântico de gratidão. Imagina, dentro do peixe, Daniel, quase tendo ali morrido, por um fiapinho de nada. E agora Jonas é resgatado por Deus, e dentro da barriga do peixe, ele começa a oferecer cântico de gratidão a Deus. E ele fala: agora Deus, eu vou oferecer sacrifícios a Ti, e tudo aquilo que eu prometi, ó Deus. Lembrando, Jonas era o quê? Profeta. E profeta é boca de Deus. E o que é que o profeta deveria fazer? Anunciar tudo aquilo que Deus havia falado para ele. E Jonas agora está dizendo: mas agora, Senhor, tudo o que eu prometi,
eu farei. Tudo o que eu prometi, eu farei. E Jonas faz uma afirmação aqui, meus irmãos, versículo 9, que é o título da mensagem dessa noite. A salvação vem do Senhor. Você pode repetir aí? A salvação vem do Senhor. De novo. A salvação vem do Senhor. Aleluia. E porque a salvação vem do Senhor, eu não preciso me desesperar com pandemia. E porque a salvação vem do Senhor, eu não preciso me desesperar com epidemias de H3N2. Eu não preciso me preocupar se este ano vai ter eleição ou não vai ter. Eu não preciso me preocupar se o time de futebol que eu torço vai ser campeão ou não. Eu não preciso me preocupar se o ano vai ser tranquilo ou calmo. Sabe por quê? Porque a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor, meus irmãos. E louvado seja Deus, que a salvação não é por mérito. Porque se a salvação fosse por méritos, meus irmãos, nós estávamos perdidos. Porque eu nunca conseguirei fazer nada que garanta a minha salvação. Nada que eu faça me garante a vida eterna. Porque a única coisa que garante a vida eterna foi o que Cristo fez por mim. O que garante que eu e você tenhamos a vida eterna não é porque nós amamos a Deus primeiro, mas é porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele escolheu a você e Ele escolheu a mim antes que existisse qualquer coisa nesta vida. Mas Ele já escolheu amar você. Mesmo sabendo que você o decepcionaria, mesmo sabendo que você o desobedeceria, mesmo sabendo que muitas vezes você viraria as costas para ele, mas Deus disse ainda assim: eu amo você. E você pode até dizer: mas Deus, eu não estou valendo nada. E é capaz de dizer: mas eu gosto de você. Você pode até dizer: mas ó Deus, eu vou fazer coisas que te desagradam. E Deus vai dizer: eu sei. Você pode até dizer: Deus, é melhor o Senhor amar outra pessoa, porque comigo o negócio está difícil. Deus vai dizer: eu sei de tudo isso, mas o meu amor é incondicional. Deus nos ama porque Ele quis nos amar, não porque Ele viu que nós iríamos fazer alguma coisa boa, mas é porque Ele quis nos amar. E Ele conhece a cada um aqui pelo nome. Porque Ele é Deus e porque a salvação vem do Senhor. Se a nossa salvação fosse por méritos, Cícera, nós estávamos complicados, viu? Eu estava ouvindo um estudo, Valéria, que uma pessoa normal, ela tem aproximadamente 3.000 pensamentos por dia. Uma pessoa normal, 3.000 pensamentos por dia. Talvez uma criança tenha até mais. Porque criança, a imaginação é bem fértil. Agora imagine, meus irmãos, que desses 3.000 pensamentos por dia, basta só um, para que você não entre no céu. Porque a Bíblia fala que não pode entrar pecados no céu. E basta apenas um pecadinho, irmã Dorinha, para que a gente não entre no céu. Basta apenas um pensamento errado para que a gente perca a nossa salvação. Agora imagine que de repente Davidson e Cícera, um casal crente, que só tem um pensamento errado, e não é por dia não, viu? É por semana. Final do mês, eles vão ter quantos pecados? 4. Final do ano, eles vão ter 48. Eu vou arredondar para 50. Eles tiveram 2 pensamentos errados ainda nesse meio do caminho. 50 pensamentos errados por ano. Em 10 anos. São quantos? 500 pecados. Agora multiplica. 7 vezes 5, 35. 3.500 pecados em 70 anos, irmã Dorinha, de vida. É pecado demais.
E basta apenas um, meus irmãos, para que a gente não entre no céu. Agora faça um esforço de imaginação. Imagine que quando você está lá para entrar no céu, e de repente está lá, uma porta fechada, e tem lá um grande tribunal. Está na Bíblia não, viu gente? É só um exemplo. Imagine que existe ali um grande tribunal, e de repente chega a sua vez. E chega lá um encarregado e vai dizer: quantos pecados? 3.500, 70 anos de vida, 3.500 pecados. E o encarregado vai dizer: é muito ou pouco? Você pode até dizer: é pouco. Tem gente aí que peca isso no mês. Tem gente que vai fazer isso numa semana. Se for aquele pessoal que moraria em Brasília ali, então, vixe, Jesus. Mas aí chega um encarregado daquele tribunal e vai dizer: olha, a sua vida é perfeita? Você tem vivido de acordo com aquilo que Deus requer de cada um? Aí você pode até dizer: não, mas olha, sabe o jeitinho brasileiro? Mas foi pouquinho pecado. Tem gente que pecou tanto mais, e eu tenho só um pouquinho desse aqui, 3.500, é quase nada. Aí a pessoa, o encarregado, vai dizer para você: mas olha, se você quiser entrar por méritos no céu, então você vai ter que ser igual àquele homem que está ali sentado no trono. E quando você olha, é quem? Jesus Cristo. Quantos pecados Jesus teve? 0 bala. E o encarregado vai dizer: se você quer entrar no céu, então você precisa ser perfeito como perfeito foi Jesus Cristo. Qual é a sua expressão? Magoei. E quando você... Desculpa. E quando você já está virando as suas costas para ir embora, então Jesus se levanta do trono e diz: opa, peraí. Sabe os pecados dele? Eu já paguei todos eles naquela cruz do Calvário. Sabe aquela dívida que ele tinha, que era muito grande? Através do sangue que eu derramei naquela cruz, eu já perdoei tudo. Sabe a inimizade que ele tinha com Deus? Eu já anulei isso aqui. Eu já os reconciliei com Deus Pai Todo-Poderoso, porque através do sacrifício de Cristo nós fomos reconciliados com Deus, porque através da morte de Cristo nós agora temos acesso à vida eterna, porque através do sangue de Cristo Ele nos regenerou e Ele purificou a sua e a minha vida. É por isso que quando Deus olha para você e quando Deus olha para mim, Ele já não vê mais os nossos pecados, mas Ele vê o sangue de Cristo que nos lava e nos deixa mais alvos que a neve. Essa é a obra que Cristo faz por você e por mim, que Ele já fez por você e por mim naquela cruz do Calvário. Eu finalizo essa mensagem de hoje, meus irmãos, com algumas pequenas aplicações. Apesar dos seus pecados, apesar da sua teimosia, apesar da sua rebeldia, não deixe de clamar ao seu Deus. Porque assim como Jonas, estando dentro daquela baleia, ou melhor, dentro daquele grande peixe, mesmo Jonas desobedecendo à vontade de Deus, mesmo Jonas tendo virado as costas para Deus, Deus ouviu o seu clamor. E Ele não apenas ouviu, mas Ele atendeu ao clamor de Jonas. E faça uma experiência. Eu espero que você nunca precise passar por um momento de angústia. Mas se você passar, abra a sua boca e clame ao seu Deus. E certamente Ele o ouvirá e o atenderá no tempo certo. E quando estivermos em desespero, porque Jonas estava desesperado, e também as portas da morte, e até eu. No desespero, Jonas clamou e Deus atendeu. Eu espero que você não precise estar em momentos de desespero, meus irmãos. Mas se vocês estiverem, lembrem-se que nós temos um Pai bondoso,
e que está sempre disposto a socorrer os seus filhos quando eles abrem a sua boca e falam: Paiinho, Pai, Papai. Abra a sua boca. No seu desespero, lembre-se que você não está só, que você tem um Pai Celestial que está com os olhos abertos e com os ouvidos atentos ao seu clamor. Sabe aqueles ídolos inúteis que você tem carregado na sua vida? Joga fora. Porque quando você teima em carregar ídolos inúteis, você está desmerecendo a graça e a misericórdia de Deus. Quando você não abandona os seus pecados, você está dizendo a Deus que o sacrifício de Cristo não foi tão importante para você como nós sabemos que foi. Quando você teima em viver uma vida de pecados, você está dizendo a Deus que você não faz questão do amor dele. Quando você vive uma vida de pecados, você está afirmando a Deus que a salvação que vem do Senhor para você, tanto faz como tanto fez. E finalmente, meus irmãos, se a salvação vem do Senhor, e a salvação vem do Senhor, então todos os dias quando você se acordar, sabe o que você deve dizer? Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Deus, por ter me escolhido desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Deus, por ter enviado o seu Filho para morrer por mim naquela cruz do Calvário. Quando você reconhece que a salvação vem do Senhor, você precisa entender que já não cabe mais a você viver uma vida fugindo de Deus. Que quando você vem para a casa do Senhor, você vem para cultuar ao seu Deus. E porque você sabe que a salvação vem do Senhor, você deveria colocar as suas duas mãos no arado e servir ao seu Deus. Quando você entende que a salvação vem do Senhor, você deveria dar o seu melhor louvor a Deus quando você está aqui na casa de Deus. Quando você entende que a salvação vem do Senhor, você era para ser o primeiro a entregar toda a sua vida, tudo o que você tem e tudo o que você é a Deus, porque a salvação vem do Senhor. Finalmente, meus irmãos, pare de fugir de Deus. Eu falei isso na primeira mensagem deste capítulo 1 de Jonas. Pare de fugir de Deus. Não espere que Deus mande uma tempestade para que você recorra a Ele. Não espere que Deus mande uma doença para a sua família para poder você dobrar os seus joelhos. Não espere que Deus feche uma porta de emprego para que você entenda que você é totalmente dependente de Deus. Abandone a sua autossuficiência e viva pela graça de Deus. Pare de fugir de Deus e viva para a glória dele. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Quando alguém chama ali a Elisângela na salinha, é o tempo que o louvor se organiza aqui. E eu queria reforçar isso para a sua vida. Pare de fugir de Deus, meus irmãos. Entenda que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E se Ele quiser trazer você de volta, Ele vai trazer. Se Deus quiser que você ande nos caminhos dele, você vai andar de um jeito ou de outro. E como eu disse no começo dessa mensagem, se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus mandou você falar, fale. Se Deus mandou você servir, sirva. Porque de um jeito ou de outro, você vai servir. De um jeito ou de outro, você vai fazer. De um jeito ou de outro, você vai cumprir a vontade de Deus. Nosso irmão Marinho, enquanto isso, ele vai passar os elementos da Santa Ceia. E eu queria que você avaliasse muito bem a sua vida.
Se você tem fugido ou não de Deus, se você anda nos caminhos que o Senhor tem traçado para a sua vida, se você tem vivido para a glória de Deus, ou se você está vivendo conforme a sua vontade, faça essa reflexão nesse momento, obrigado. Faça essa reflexão nesse momento. E enquanto o louvor vai aqui, eu queria que você fizesse essa autoanálise na sua vida e veja se você vai encontrar mais coisas que desagradam a Deus, ou se você vai encontrar coisas que glorifiquem o nome do seu Deus. Pode passar os elementos, Mário, por favor. A sua memória. E quando o Senhor Jesus, fazendo aquela última refeição com seus discípulos, ele pegou aquele pedaço de pão e repartindo o pão, ele disse: este é o meu corpo, que eu entrego em favor de vocês. Todas as vezes que vocês comerem deste pão, façam isso em memória de mim. Comamos todos. Muito obrigado, Senhor. Da mesma forma, quando Jesus pegou daquele cálice, ele disse: este é o cálice da nova aliança. Este, o meu sangue derramado, é o símbolo da nova aliança. E todas as vezes que vocês beberem deste cálice, vocês estarão trazendo à sua memória que foi necessário que Cristo derramasse o seu sangue precioso para purificar a sua e a minha vida. Foi necessário que, como um cordeiro manso, ele se entregasse no seu e no meu lugar. Bebamos todos.
Mais uma vez, meu Deus, nós só temos a te agradecer, Senhor. Porque nós não éramos e não somos merecedores de um amor tão grande, de um amor tão transbordante, de um amor tão maravilhoso, de um amor tão misericordioso, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, ó Deus, a nossa teimosia. Perdoa, ó Deus, a nossa mania de vivermos fugindo da Tua vontade, Pai. E nos ajuda para que nós sejamos como filhos obedientes e cumpramos a Tua vontade. Que não sejamos como Jonas, ó Deus, que o Senhor mandou e ele desobedeceu, mas que nós sejamos como Jesus Cristo, que cumpriu até a morte, e morte de cruz, tudo aquilo que lhe foi ordenado. Por isso, Senhor Deus, nessa noite nós te agradecemos pela palavra que foi pregada. Nós te agradecemos pelos louvores que foram entoados. Mas nós também te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor está recebendo o nosso culto, que o Senhor está recebendo a nossa vida como um sacrifício suave e agradável, e que está subindo ao teu santo trono. Por isso, nessa noite, ó Deus, que o Senhor nos leve para casa em paz, que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquila e revigorante, e que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. E quinta-feira, às 20 horas, eu aguardo vocês aqui para o nosso culto da família, em nome de Jesus. Amém.